Ah, moleque, viu? Mudou de novo. Ô, bonitinho. Lembra? Antes desse momento clean, né? Que foi reescrito no quadro num piscar de olhos, você vai lembrar que a gente está falando de alotropia. E aí, rapaziada, quando eu falo de alotropia, por definição, alotropia, né? É um conjunto de substâncias, né? Restritos elementos químicos sofrem alotropia. Alguns elementos químicos conseguem formar substâncias simples, diferentes. Então, qual é a definição de alotropia? Alotropia são substâncias simples. Aquelas substâncias só têm um elemento químico. Substâncias simples, diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. Restritos são os átomos que sofrem alotropia. E aí, 4 elementos químicos são importantes para vocês. Quais são eles? Carbono sofre alotropia, oxigênio sofre alotropia, enxofre sofre alotropia e o fósforo sofre alotropia. Nota aqui no seguinte, quando eu falo de um mesmo elemento químico sofrendo, variações, distintas, a gente consegue perceber que quais são os estados alotrópicos, por exemplo, do carbono. Eu escrevi CN, CN, CN. Professor, o que é esse N daí? N diz que a quantidade de átomos de carbono é muito grande, não o suficiente para a gente colocar aqui. Pô, mas são todos CN, são todos iguais, professor. Tá sendo tudo igual ali dentro. Calma, calma, filhão. Preste atenção aqui em mim. Esse primeiro CN daqui, por exemplo, é o nosso diamante. Esse nosso segundo CN, por exemplo, é o nosso grafite. Ou grafita. E esse último CN, por exemplo, é o nosso fulereno. Professor, fiquei doidão. Fiquei doido porque tá tudo com o mesmo N, tá tudo com o mesmo número de átomos. Como é que eles se diferenciam? Essa alotropia do carbono é uma alotropia por estrutura cristalina, onde a organização dos átomos, desses N átomos de carbono, são organizações diferentes. Por exemplo, no grafite, a gente tem os carbonos formando um tetraedro em posição dos átomos. Já isso no diamante, no grafite a gente tem como se fosse uma série de folhas de átomos de carbono, um em cima do outro, dando uma organização diferente. No fulereno é semelhante a uma bola de futebol. Então qual é o grande lance? Mesma quantidade de átomos, só que só de eu organizar de formas diferentes, eu já transformo, por exemplo, o grafite em diamante, em fulereno. Então, diamante, grafite e fulereno são estados alotrópicos desse átomo de carbono. O oxigênio, sim, o mais importante, beleza? É o caso do gás oxigênio, que a gente respira, e o nosso gás ozônio, perfeito? Que protege a gente aí. Show? Então, aqui é fácil de você ver que são uma substância simples formada pelo mesmo elemento e essas substâncias são diferentes. Essa alotropia é uma alotropia por atomicidade, onde a diferença entre os átomos, a diferença entre as moléculas, está justamente na quantidade de átomos. O caso do enxofre, tá vendo que é igual? É justamente semelhante o quê? Ao átomo de carbono. Quando eu olho para o enxofre, os dois têm 8 átomos de enxofre. Só que a organização desses 8 átomos de enxofre são organizações diferentes. Por exemplo, um é o enxofre ortorrômbico e o outro, por exemplo, é o enxofre monoclínico. Então, tanto o carbono quanto o enxofre, eles sofrem alotropia justamente pela estrutura cristalina. Beleza? No caso do fósforo, eu tenho o P4 e o PN. Aqui também fica simples de você visualizar. São duas substâncias simples diferentes. Justamente a gente consegue ver pela quantidade de átomos. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho N átomos, uma quantidade bem grande, perfeito, de átomos. Então, a gente tem uma distinção entre os dois fósforos. Só para você entender, esse fósforo daqui, o P4, é o fósforo branco, não mais fabricado. E o PN é o fósforo vermelho que hoje a gente utiliza. Perfeito? Então, a gente tem uma distinção. Repara, o oxigênio e o fósforo sofrem alotropia por atomicidade. A quantidade de átomos é diferente. Carbono e enxofre sofrem alotropia por estrutura cristalina, organização dos átomos diferentes. Professor, tem que decorar isso tudo? Calma, respira e olha para mim para você entender. Eu escrevi nessa sequência de propósito. Olha a porcaria aqui, ó. Ó a porcaria. Tá vendo? Leu? O que está acontecendo aqui? Quando você lembra de alotropia, você lembra de porcaria. Que porcaria? Ó, cospe. Ó o cospe aí, ó. Decora, vai, macetão, descomplica, cospe, lembra os 4 elementos que sofrem alotropia pra gente.
Entendido bem isso, podemos agora entrar no universo justamente das misturas. Quando eu pego duas ou mais substâncias puras e junto essas substâncias puras, eu caio no que eu vou chamar de mistura. Então a gente vai dividir em dois grandes grupos. Substâncias puras, aquelas substâncias que só tem um tipo de molécula ali dentro, né? E a gente entra também no contexto de mistura. Quando eu junto essas substâncias, naturalmente, junto essas substâncias puras, eu produzo para você uma mistura. Então, a mistura é para a gente uma junção, por exemplo, uma junção de substâncias puras. Exemplos de mistura. Água com gás. Água gaseificada é uma mistura, tem água e tem gás. Por exemplo, o ar atmosférico. O ar atmosférico ele é uma mistura de gases, oxigênio, nitrogênio, CO2, uma série de gases existem ali dentro. Quando a gente olha para a mistura, a gente começa a pensar em alguns contextos no nosso dia a dia. Se eu juntar água e óleo, eu tenho uma mistura. Só que essa mistura ela é diferente, por exemplo, do que se eu misturar água e álcool. Quando misturo água e óleo, vocês sabem melhor do que eu, ou não, tô brincando, vocês estão misturando água e óleo. Água e óleo são duas coisas, Mofilo, que o quê? Duas coisas que não vão se misturar. Anderson, misturou, mas não misturou? Calma. Quando eu falo que eles não se misturam, eles estão juntos, porém, um não fica solúvel no outro. Um não fica misturado, um não fica dissolvido no outro. Então, eu tenho ali dentro que a gente vai chamar de duas fases. Já na água e no álcool, eu tenho uma junção de duas coisas que se solubiliza no outro, um se dissolve no outro. Então, qual é o grande lance? A gente pode dividir essas misturas em dois grandes grupos. O grupo de coisas que se misturam e se dissolvem e o grupo de coisas que se misturam e não se dissolvem.